Graça e paz, irmãos. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês o tema sobre unidade. Unidade no corpo de Cristo. É um tema bastante relevante e eu creio que é um dos focos do coração do Senhor entre o seu povo. A unidade. Todo pai que tem muitos filhos, o maior desejo dele é que seus filhos vivam em união, vivam em amor, em companheirismo, em amizade, em respeito e focando num objetivo comum, a preservação da família, do nome da família, da cultura da família, da personalidade da família. E Deus não é diferente. Ele também deseja que nós, como seus filhos, vivamos em unidade, em união. Para tanto, vamos ver o que está escrito lá em João, capítulo 17, versículo 20 a 23. Vamos ver? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me destes para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o foco do coração do Senhor, antes de partir dessa terra, pois esta é a última oração dele, a oração sacerdotal, logo depois ele ia ser crucificado, ele rogou ao Pai para que nós, cristãos, filhos de Deus, pudéssemos preservar o quê? A unidade, que nós fôssemos um só povo, com uma só alma, um só coração, uma só fé, um só batismo. Certamente, no nosso meio, há posições diferentes a ponto de ter-nos, digamos, segregados em várias classificações denominacionais. Nós temos os batistas, os presbiterianos, as comunidades e até mesmo o catolicismo e dentre outras denominações, outras formas de serem chamados por alguma divergência doutrinária. Mas o Senhor não quer isso. Ele quer que nós estudemos a sua palavra e cheguemos à unidade da fé, naquilo que é cerne, naquilo que é importante, naquilo que é fundamental. Então Jesus diz que se nós ficarmos nele, no Pai, assim como ele está no Pai e o Pai está nele, isso nos dá a preservação da unidade. Como será bom vermos o povo de Deus unido, um só povo, adorando e louvando o nome dele, independente dos nossos conceitos e preconceitos. Às vezes a gente fala que isso só será possível lá no céu. É comum a gente ouvir assim, lá no céu não tem placa denominacional, e não tem mesmo. E aqui também deveria ser assim, pois o Senhor, eu creio que no decorrer da história humana, ele está trabalhando, da história da igreja, ele está trabalhando para que a gente tenha essa unidade, assim como foi no início, quando os apóstolos saíam a pregar e era um só povo, não havia divisão, não havia separação denominacional, mas o povo de Deus era conhecido como os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem na morte expiatória, salvadora de Jesus Cristo e a ressurreição dentre os mortos que nos garante uma nova vida, uma nova forma de viver, primeiramente reconhecendo Jesus como o Messias, como o Deus Salvador, o Rei, o sumo sacerdote das nossas almas. Então, meus amigos, nós, como povo de Deus, devemos se esforçar para manter o vínculo da unidade. E eu creio que agora, que nós estamos entrando aí numa era que se aproxima da volta do Senhor,
o Senhor vai trabalhar intensamente na verdadeira igreja para que nós possamos preservar esse vínculo de unidade. Sabemos que a verdadeira igreja do Senhor, ainda que ela congregue em denominações, quando elas se encontram, quando elas estão juntas, elas não têm barreira de adoração juntos. Eles não têm barreira de trabalhar em prol do evangelho para alcançar novas vidas para o Senhor. Ela não tem barreira doutrinária que as divide, pois o amor de Cristo no seu coração as une e as fazem respeitar, até mesmo quando ocorre posições periféricas, doutrinárias, ainda que verdadeiras, diferentes. Então, meus irmãos, é muito bom enxergar o corpo de Cristo. É muito bom enxergar que Deus tem um reino. E dentro desse reino, nós podemos ter culturas diferentes, assim como regionalismo. Mas nós não deveríamos ter diferença no conteúdo da palavra. Naquilo que as igrejas, no meu entender, divergem, é porque ainda não há uma unidade, uma compreensão completa e ainda não há um assentar numa mesa para que juntos, e lógico, independente de sentar na mesa, joelhos dobrados, para que juntos possamos receber do alto uma revelação, um discernimento, um conhecimento, uma interpretação unificadora. E como Cristo deve estar trabalhando a favor da sua igreja, e principalmente dos novos nascidos, daquele ainda que é imaturo, que está crescendo, para que nós juntos possamos compreender a força que é a igreja unida, a força que é a igreja compreendendo a palavra na sua plenitude, na sua unidade, porque o Pai nunca divergiu do Filho, o Filho nunca divergiu do Pai, o Pai nunca divergiu do Espírito Santo, o Espírito Santo nunca divergiu do Filho. Há uma perfeita unidade entre a Trindade. Os três andam com um só pensamento, uma só alma, uma só vontade, uma só fé, um só desejo. Tanto é que ao fazer o homem, nós percebemos que o verbo usado é no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estando aqui na terra o tempo inteiro conversando com o Pai, deixando claro que ele e o Pai são um. Quem o vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, o vê. Ou seja, se o Pai fosse encarnado semelhantemente como o Filho, nós não íamos ver diferença no ensino, na maneira de viver, no pensamento, na presença, aquela plenitude de paz na presença, porque aonde o Pai está, a paz, a unidade, aonde o Filho está, a paz, a unidade, onde o Espírito Santo está, a paz, a unidade. A essência dos três é a mesma. E essa é a essência que o Senhor quer resgatar na sua igreja, porque ela começou única, unida num só Espírito. Mas nós sabemos que no decorrer da história da igreja, houve muita divisão, houve muita interferência, muito ensino herético, muito conhecimento próprio de homens e surgiram as demais placas. Mas isso não impede o agir de Deus. Graças a Deus, Deus continua agindo, ainda que nós não tenhamos plena compreensão desse mistério, mas Deus continua sendo adorado, servido e vidas têm sido alcançadas pelas muitas denominações. Mas é importante que nós, como povo de Deus, possamos atender esse desejo do coração do Senhor Jesus. Vale a pena, né, gente? Porque o que Ele fez por nós, isso é o mínimo, que nós possamos ser um em Cristo Jesus, assim como Ele é um no Pai, o Pai é um com Ele. Que nós possamos orar pela unidade da igreja, que nós possamos orar para o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor tira toda heresia que divide, tira todo o ensino do nosso meio que nos dividiu. Senhor, repreenda em nome de Jesus e que nós possamos ficar com a verdadeira doutrina, que é a tua palavra, nos dá humildade para compreender onde está a verdade, como é a verdade da tua palavra, porque nós sabemos que tem textos na palavra que dão um sentido se a gente isolar.
E tem outros que dá outro sentido se a gente isolar, mas se a gente estudar em conjunto e formos humildes o suficiente para buscar a unidade, desejando ardentemente, o Senhor retirará do nosso meio toda divisão, toda separação e toda doutrina que causa separação no corpo de Cristo. Junte-se comigo nessa oração, vamos pedir. Querido Pai, em nome de Jesus, tira toda divisão do nosso meio, toda doutrina que nos separa. Meu Deus, todo ensino que foi introduzido, ainda que de boa fé, com uma boa intenção, digamos assim, Pai, mas que com o decorrer da história, houve uma distorção, houve um radicalismo, houve um afastamento da verdade, da tua interpretação. Senhor, em nome de Jesus, repreenda do nosso meio, tira do nosso meio, e isso eu te peço entre o corpo do Senhor espalhado no mundo, Senhor, que nós possamos compreender que nós somos um em ti, meu Deus, que nós somos irmãos, que nós somos um povo só, meu Deus. Opera essa unidade no teu corpo, Jesus. O Senhor é poderoso para fazer, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa o meu, toda vez que eu me segrego, que eu me separo de um irmão por conta de pensamentos diferentes, de ensinos diferentes, por conta de preconceito. Pai, me perdoa, purifica, me aperfeiçoa na unidade, me ajuda a ser Filadélfia, porque a tua igreja, como Filadélfia, ela te ama de todo o teu coração e ama os irmãos, independente da roupa, independente da cor, independente da cultura, mas ela é unida na palavra, ela não abandona a tua palavra, ela busca a tua unidade. Senhor, faz isso no nosso meio, Pai, desperta a tua Filadélfia, desperta o espírito de Filadélfia, de uma igreja unida, de uma igreja amorosa, de uma igreja sábia, de uma igreja que compreende os teus mistérios escritos na tua palavra, e que toda escola divisória nas faculdades teológicas, nas igrejas, caiam por terra em nome de Jesus, e fique somente o que realmente é real e que nos é permitido compreender enquanto estamos aqui na terra. Senhor, tem piedade de nós, nos perdoa, Senhor, por toda divisão, e opera a tua unidade no nosso meio, no meio do teu povo, da tua igreja, aqui no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém.